O vento sopra com violência sobre a vastidão congelada do Ártico, levantando finas partículas de neve que dançam no ar como poeira branca. O frio é tão intenso que parece cortar a pele. O silêncio é absoluto. Não há árvores, não há sons de pássaros, não há sinais evidentes de vida. Apenas gelo, um horizonte infinito de gelo. Mas essa paisagem aparentemente vazia esconde um dos predadores mais perfeitos e perigosos do planeta. Movendo-se quase invisível nesse cenário, surge o urso polar. Um animal que não apenas sobrevive nesse ambiente extremo, mas domina completamente cada centímetro dele. O urso polar é o maior carnívoro terrestre existente. Um gigante que pode ultrapassar facilmente os 600 quilos, com alguns indivíduos chegando perto de 1 tonelada. Quando se levanta sobre as patas traseiras, pode atingir quase 3 metros de altura, criando uma presença intimidadora que poucos animais ousariam desafiar. Mas o mais impressionante não é apenas seu tamanho. É a forma como ele foi moldado pela natureza para ser praticamente perfeito em seu habitat. Sua pelagem branca não é apenas bonita, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Funciona como camuflagem, permitindo que ele se misture completamente ao ambiente. Para uma foca olhando de longe, ele pode ser apenas mais um pedaço de gelo. Debaixo dessa pelagem existe uma pele negra que absorve o calor do sol, além de uma camada espessa de gordura que atua como isolamento térmico. Essa combinação permite que o urso polar suporte temperaturas extremamente baixas, onde a maioria dos animais morreria rapidamente. Seus pés são enormes, funcionando como verdadeiras raquetes de neve, distribuindo seu peso sobre o gelo e evitando que ele afunde. Além disso, possuem garras fortes e levemente curvadas, perfeitas para agarrar presas escorregadias. Mas é na caça que o urso polar revela toda a sua eficiência. Diferente de predadores que perseguem suas presas em alta velocidade, o urso polar é um mestre da paciência. Ele entende que, no Ártico, energia é um recurso precioso. Cada movimento precisa valer a pena. Sua principal presa é a foca, especialmente espécies que vivem sob o gelo, e para capturá-las ele utiliza uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. Ele encontra um buraco na superfície congelada, um ponto onde as focas sobem para respirar. Então, ele se posiciona ao lado e espera. E espera. E espera. Pode ficar completamente imóvel por horas, às vezes por um dia inteiro. E no momento em que a foca aparece, o ataque acontece com uma velocidade impressionante. Um golpe rápido, preciso, mortal. Com sua força descomunal, ele puxa a presa para fora da água e encerra a luta em segundos. Não há chance de fuga. Esse tipo de caça exige inteligência, controle e um nível de paciência que poucos predadores possuem. Mas o que torna o urso polar verdadeiramente assustador é sua adaptabilidade. Ele não depende de uma única estratégia. Se necessário, ele pode nadar longas distâncias, rastrear odores a quilômetros de distância ou até escavar neve e gelo em busca de alimento. Seu olfato é extremamente poderoso. Ele consegue detectar uma foca a mais de 1 quilômetro de distância, mesmo que ela esteja escondida sob a neve. E quando o alimento é escasso, ele se torna ainda mais perigoso. Diferente de muitos animais que evitam humanos, o urso polar não possui medo natural das pessoas. Em seu mundo, qualquer fonte de alimento pode ser uma oportunidade, e isso inclui humanos. Relatos de ataques são raros, mas reais, e o mais assustador é que nesses casos o urso não está agindo por defesa, mas por instinto de caça. Ele observa, ele se aproxima e ataca. Sua velocidade em curtas distâncias pode surpreender qualquer pessoa. Fugir, em muitos casos, simplesmente não é possível. Mas apesar de toda essa força e perigo, o urso polar também enfrenta uma luta silenciosa. O ambiente que ele domina está mudando rapidamente. O gelo do Ártico está derretendo. Ano após ano, as plataformas de gelo estão diminuindo, reduzindo drasticamente as áreas onde o urso pode caçar. Sem essas superfícies, ele não consegue acessar suas principais presas. Isso significa menos alimento, menos energia, mais risco de morte. Como consequência, muitos ursos polares são forçados a percorrer distâncias maiores em busca de comida, gastando mais energia do que conseguem repor.
Alguns acabam chegando perto de áreas habitadas por humanos, aumentando os conflitos. Essa mudança também afeta diretamente a reprodução. Fêmeas de urso polar dependem de locais seguros para dar à luz e cuidar de seus filhotes. Elas constroem tocas na neve, onde permanecem durante meses, protegendo seus pequenos do frio extremo. Os filhotes nascem extremamente frágeis, cegos e dependentes. Durante esse período, a mãe não se alimenta. Ela vive apenas de suas reservas de gordura. Quando finalmente saem da toca, os filhotes precisam aprender rapidamente a sobreviver em um ambiente implacável. E nem todos conseguem. A taxa de mortalidade é alta. Apenas os mais fortes sobrevivem. Mas aqueles que conseguem tornam-se os próximos gigantes do Ártico. Apesar de serem conhecidos por sua natureza solitária, os ursos polares demonstram comportamentos complexos. Mães são extremamente protetoras e dedicadas, ensinando seus filhotes tudo o que sabem. Cada lição pode significar a diferença entre viver e morrer. E mesmo sendo um predador de topo, o urso polar não é invencível. A maior ameaça que ele enfrenta hoje não é outro animal, é a mudança do próprio planeta. O aquecimento global está alterando o equilíbrio do Ártico de forma rápida e preocupante, e o urso polar está entre os primeiros a sentir esses efeitos. Sua luta não é apenas por alimento, é pela sobrevivência de sua espécie, e isso transforma completamente a forma como vemos esse animal. Ele não é apenas um predador perigoso, ele é um símbolo, um lembrete de como a natureza pode ser ao mesmo tempo poderosa e vulnerável. Ao imaginar esse gigante caminhando sozinho sobre o gelo, enfrentando o frio, a fome e as mudanças constantes, é impossível não sentir respeito, e talvez até um certo temor, porque no fim das contas, o urso polar não é apenas o urso mais perigoso do mundo, ele é um dos últimos grandes predadores de um ambiente que está desaparecendo diante dos nossos olhos. E enquanto o vento continua soprando sobre o Ártico e o gelo lentamente se transforma, ele segue sua jornada, silencioso, implacável, majestoso, um verdadeiro rei do gelo, lutando para continuar existindo.